Muito bem, está conosco o Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Rolo, obrigado. Acordou cedo no sábado, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia. Bom dia, Megali. É sempre um prazer falar com você, com a Débora e com os amigos da Band News. Ô, Rolo, esse nome é fofinho, né? Mini reforma eleitoral, parece um cãozinho, um bibelô. Mas aí você vai ver, é uma árvore de absurdos. A Dora Kramer fez aqui, minha amiga Dora Kramer, fez uma coletânea do que está em discussão aqui. Afrouxamento da lei da ficha limpa, das regras das federações, das normas de prestações de contas dos partidos, das cotas das chamadas minorias, balizas de propaganda eleitoral, proibição de bloqueio de dinheiro que eventualmente seja utilizado com intenções outras além do que é permitido, entre outras coisas. Tudo isso sendo votado a toque de caixa, meio que no escurinho do cinema. Ô, Rolo, como é que você avalia essa mini reforma eleitoral? É isso mesmo, Megali. No começo da nossa conversa, você falou que a gente não está prestando muita atenção porque tem outras coisas que estão chamando, né, a atenção da sociedade. E a gente precisa ficar espertos com essas mudanças, porque elas têm que acontecer até o dia 5 de outubro, porque a Constituição exige que elas sejam aprovadas com 1 ano de antecedência para valerem já nas próximas eleições. E tem muita coisa aí que não é bem mini-reforma, não. Como diz você, é um nome fofinho, mini-reforma, mas tem coisas sérias. Por exemplo, você não mencionou aí, mas né, o Congresso está falando na diminuição da participação feminina. Olha que absurdo, Débora, que está aí no estúdio. Hoje a gente tem a exigência da lei de, no mínimo, 30% de candidaturas femininas. É lógico que isso não se reflete na eleição. Nós não temos 30% de mulheres eleitas, mas eles estão querendo mexer nisso. Então, além dessa mini-reforma, Megali, que é alguma coisa pontual na lei, existem lá pelo menos 2 PECs para serem aprovadas em conjunto, mas a gente não tem essas notícias, né? O Congresso não faz questão de dar esse detalhamento para a gente poder acompanhar. Ô, Rolo, se você pudesse escolher o maior dos absurdos dessa mini-reforma, qual seria? Com certeza, eu não falaria um só, falaria 2, que é diminuição da participação das mulheres, né? Participação feminina é um absurdo, mas também a diminuição do dinheiro que vai ser, ou que deve ser utilizado nas candidaturas negras, masculinas e femininas. Eles também estão querendo mexer com isso. Então, para mim, são esses 2 absurdos, porque a gente conhece a formação, né, da sociedade brasileira, mais 50% de mulheres, mais 50% de quem se considera, né, se define como negros e pardos, e eles estão querendo diminuir o dinheiro e a participação feminina. Quer dizer, eu acho que esses são os 2 maiores absurdos. Isso é grave, é um retrocesso, né? Em um momento em que a gente perde também 2 ministras, o pouco que se conquista depois mexe, né? A gente está falando de saída de 2 mulheres também à frente de ministérios, e agora essa anistia para quem não cumpre a legislação sobre cotas, muito bem colocado, né, Rolo, para mulheres e negros. E em relação à legislação eleitoral, porque quando a gente fala também dessa prece, dessa reforma, imagina-se que muita coisa vai mudar na prática. Qual que é o real interesse dos partidos também? Quando a gente fala, por exemplo, em simplificação da legislação eleitoral, por exemplo, a possibilidade de poder pagar com Pix, ou um partido doar dinheiro para outro partido. Enfim, são vários exemplos aí dessas facilitações, será que a gente pode dizer assim, financeiras, né? É algo que vai passando e a gente não consegue acompanhar de muito perto. Olha, primeiro, é importante a gente destacar que a gente tem eleições no Brasil de 2 em 2 anos. Então, não é ruim, não é fora de propósito a gente fazer um aperfeiçoamento de 2 em 2 anos. Né? O Megali falou mini-reforma. Tudo bem, eu acho válido a gente fazer uma mini-reforma para consertar alguma coisa que não funcionou ou para atualizar. Você menciona, Débora, por exemplo, a utilização do Pix. Hoje a gente sabe que o Pix é uma das maiores ferramentas utilizadas por toda a sociedade para fazer pagamentos e transferências. Então, por que não usar nas eleições? Isso eu acho válido. Outro ponto que você toca aí de aperfeiçoamento, né, de alguma evolução, é na propaganda eleitoral. Eu acho que é importante. A gente tem muitas restrições de propaganda. É lógico que
eu acho que o futuro vai ser propaganda só pela internet, porque é onde atinge mais eleitores, mas a gente ainda tem uso de adesivo em carro, uso de adesivo em bens particulares. Então, algum aperfeiçoamento nesses pontos eu também acho válido, naquela propaganda de rua, que a gente ainda vê, e principalmente nas cidades menores, né? A gente que mora em São Paulo, vive em São Paulo e no Brasil afora, nos grandes centros, vê menos. Mas em cidade pequena ainda é utilizada essa forma de propaganda. Então, eu acho válido algum tipo de aperfeiçoamento. Agora, em relação à prestação de contas, por exemplo, as contas, a prestação parcial, tem uma no meio da campanha e uma no final. A ideia é mexer nessa prestação de contas parcial de forma que ela fique menos transparente. Isso eu acho errado. Aí você pergunta, Débora, qual é o interesse? Infelizmente, nesses pontos que o Megali mencionou, eu não vejo o interesse da sociedade. Eu vejo o interesse deles políticos. Mas nós, sociedade, é que votamos, nós é que temos que fazer o controle e a fiscalização. O que eu vejo ali é uma mini-reforma que está discutindo minudências que interessam aos candidatos e aos partidos. Afrouxa-se isso aqui, não, vamos deixar a coisa mais solta ali, e a gente vai poder trocar dinheiro, vai fazer Pix, e eles não estão tocando em pontos importantes, como, por exemplo, o combate a fake news, que mais? A questão da anistia aos partidos está sendo discutida paralelamente. Então, eu não estou vendo nada de muito urgente para o eleitor sendo discutido ali. O Rolo, qual que você acha que seriam as urgências para o Brasil discutir em relação à legislação eleitoral? Olha, vamos lembrar, Megali, nosso Código Eleitoral é de 1965. Nenhum de nós três aqui da conversa tinha nascido. Tenho certeza que eu sou o mais velho e nasci depois disso. Então, a gente precisa de um novo Código Eleitoral. Existe lá no Congresso um anteprojeto com 800 artigos. Então, essa é uma prioridade. Agora, 800 artigos, a gente tem que discutir isso em um ano, em 2 anos, não em um mês. Aí a gente vai ter um código eleitoral atualizado, por exemplo, tratando de fake news, por exemplo, tratando de crimes contra a participação feminina, né? A política da feminina, né? E isso também precisa ser mais bem trabalhado, mas ao longo de tempo, 1 ano, 2 anos, não em um mês. Em um mês é válido fazer uma reforma pontual, uma mexida pontual. Mas as pressas não. E outra coisa, Megali, você está mencionando, além dessa mini-reforma, tem pelo menos essas 2 PECs. Uma que fala da anistia, ou seja, o próprio Congresso estipula multas, e aí depois, quando eles são multados, que a justiça aplica a lei que eles fizeram, eles vão lá e fazem anistia. Não tem sentido. Então, PEC que trata de anistia, dessas multas, e uma outra PEC que fala da participação feminina. Então, isso não tem pressa. Por que não deixa para fazer isso depois de outubro e não precisa valer para 24? Pode valer para a eleição de 2026. Mas um novo Código Eleitoral a gente precisa, sim, atualizado, próximo do século XXI, próximo dos tempos que a gente vive. Muito bem, quero agradecer demais a gentileza, mais uma vez, de nos atender aqui. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Obrigada, viu, por atender a Band News FM nesse meio de feriado aí no fim de semana. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Débora. Um abraço para você, para o Megali e para todos os amigos da Band News. Valeu, Rolo.